título da nossa lição é Ao Restaurar Israel. Esse título, ele toma 2 capítulos, seria o 43 e o 44, mas nós vamos dividir logicamente. Nós vamos fazer hoje o capítulo 43 e no que vem o 44, porque os dois têm o mesmo tamanho, são 28 versículos cada um, mas o título é um só. Então a aula vai ser dividida em 2 partes, em 2 domingos. Amém? Então já fica aí o texto para os irmãos abrirem. Isaías 43, do total de 28 versículos, nós vamos ler 13 versículos, tá? Do 1 até o 13. Então Isaías 43, do 1 até o 13, para essa primeira parte do estudo. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos continuam aí com a sequência de leitura. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo, e quando pelos rios, Então essa primeira parte, os 3 versículos, do 1 até o 7, eu tenho uma referência lá para o meu irmão ali abrir, Mateus 24, 31. Do 1 até o 7, apesar de Deus de Israel ter sido infiel, Deus ainda amava e prometeu libertá-la do cativeiro babilônico. Como recompensa por libertar Israel, os persas, sob o comando de Cambises, filho de Ciro, receberam o Egito e partes da Etiópia. Então, você vê aqui no comecinho ele fala assim: quando te passares pelas águas, estarei contigo, pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Ou seja, isso aqui é a promessa de Deus com a proteção de Israel, para a proteção de Israel. Porque eu sou teu Deus e dei por teu resgate a Etiópia e Seba por ti. Então a gente sabe que eles foram do cativeiro babilônio, e quando a Pérsia invadiu a Babilônia e tomou a Babilônia, eles foram libertados pelo rei Ciro e eles voltaram para a terra deles, Aí, quer falar? No casamento, muitos pastores usam essa frase, esse versículo: quando passar pelo fogo não te queimará, pelas águas não te afogará. Porque aquele que tem Deus, o casal que tem Deus no coração, então Deus protege das batalhas que enfrenta aqui na terra, porque o casal sempre tem luta, uma hora ou outra vem a dificuldade, vem as brigas, vem as diferenças, mas se tiver com Deus, então ele protege. É a mesma coisa que ele protegeu Israel, ele protege as nossas vidas também no casamento. Então essa parte é usada no casamento por causa disso, porque quando passar pelo fogo não queimará, pelas águas não ficará, porque Deus já está junto com o casal. Então esse é o casal que é casado na presença do Senhor, aquele que tem Deus como guia da sua vida. Então ele passa por todas essas batalhas, mas ele não separa, ele não fica brigando sempre, porque ele recupera, ele reconcilia um com o outro, e Deus está junto. Estava falando a respeito do Ciro. Eles foram levados para a Babilônia, o rei Ciro libertou Israel, e aí Deus, por resgate, por recompensa daquilo que o Ciro fez, ele deu ali, ele fala, Etiópia e Egito, Então ele fala assim, no versículo 3: teu Salvador dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Então o Egito, partes da Etiópia, Cush, e Seba, noroeste da Arábia. No final, quando o Cristo voltar, Israel será reunido das extremidades da terra. É o que vai falando mais ao final aqui, A gente vai lendo. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Falando desse resgate, Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. É o que Jesus também fala lá no final, Então a gente, quando está lendo aqui Isaías, você tem um pé no passado e um pé no futuro. Para ele seria o futuro ainda, porque demoraria uns 150 anos para isso aqui acontecer, Teria o cativeiro babilônico, que seria
dentro de uns 70 anos, 60 anos mais ou menos, né? Por aí, e depois mais uns 70 anos aí para ser liberto do cativeiro babilônico. Então, Deus estava anunciando muito tempo antes isso aqui que viria. E aqui, quando a gente fala esse texto, a gente também faz uma referência para o futuro, na época da grande tribulação, que Deus unirá o povo de Israel, ficarão todos agregados num só lugar. Quem achou aí Mateus 24:31, pode ler. Então Deus vai trazer todos os povos, né, de Israel, de todos os cantos. Ele fala: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então ele vai reunir todo o povo, né? Todos são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Pode passar? Do 8 até o 10. Eu sou quem cumpre a palavra. Então ele fala aqui: trazei o povo que ainda tem olhos, que é cego, e surdos, e ainda que tem ouvidos. Então o povo de Israel era um povo que tinha todas as funções vitais do corpo, né? É um povo que estava ouvindo aquilo que Deus falava, estava sendo anunciado pelos profetas, sempre chamando a atenção. No entanto, era um povo que não dava ouvidos a Deus, né? Tem uma diferença grande entre você ouvir e dar ouvidos, né? Você prestar atenção naquilo, guardar aquilo para você, né? Você ver aquilo e entender aquilo que está acontecendo, que é algo para a sua vida, né? Ou simplesmente, como eles falam, né? Entrar para o ouvido e sair para o outro. Eles não davam atenção para os profetas, eles matavam os profetas dele, né? Era um povo que era desobediente a Deus, desatento à voz de Deus. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouçam o que a verdade é. Então, os povos, as nações, né? Como eu tinha falado na aula passada, os povos das nações vizinhas, os pessoas, os deuses pagões, né? Desse povo aí que adorava a idolatria, podia trazer as testemunhas todos do passado deles e falar: fala aí se aconteceu alguma das profecias que foi anunciada pelos seus deuses ou pelos seus profetas, que falaram que seus deuses fariam isso, aquilo. Vê se é verdade ou não, porque Deus, quando falava, ele cumpria, né? É o que ele fala, que eu falei na lição passada e na outra ainda a respeito disso. Então, Deus apresenta a confirmação da sua promessa antes mesmo de o povo ter ido cativo, né? Vós sois as minhas testemunhas, lá no versículo 10. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui Deus tanto fala da eternidade dele, falando que antes dele não houve ninguém, e depois dele ele já sabe que não haverá outro Deus. Ele é o único Senhor, é o que ele diz. O povo entender que de fato não adianta pular para outra idolatria, que você vai estar adorando o diabo, né? Se você não é servo de Deus, você é servo do inimigo. É algo meio que automático, né? Ou é um caminho ou é outro, né? Se você despreza a Deus, você está com o diabo. Está assistindo aquela novelinha da Record lá nos reis lá, aí estava passando assim, o Deus lá, o Dagom, né? Dagom dos filisteus. Aí o cara do filisteu falou assim: chama o sacerdote, fala para ele fazer um sacrifício bem feito, leva uma virgem lá, sacrifica uma mulher lá, para que ele cuide de nós, porque nós estamos muito doentes, porque eles levaram a arca para lá, então o povo ficou tudo doente. Ficou, né? Aí ele falou assim: mas o sacerdote também está doente. Aí ele falou assim, o homem falou assim: mas o Dagom não protegeu nem o sacerdote? Nem o... Não deu nada. Nem os que serviam ele pessoalmente. Nem os que servia ele de corpo e alma, mas ele não conseguiu proteger, vai proteger os outros agora. Que jeito. A arca. O negócio era tirar a arca de alma. Deus castigou o povo por causa da arca, e ele falou assim: mas nem o sacerdote ele protegeu? Então, fora de Deus não há Salvador, Deus não há um que possa livrar, né? Essa passagem aí está exatamente falando sobre isso, né? Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Não há quem
cativo. Deus já tinha relatado sobre esse cativeiro, já tinha relatado sobre a libertação desse cativeiro e a forma como seria. E o seu povo é a testemunha, como ele fala aqui no versículo, né? É sua testemunha de antemão. Já sabia de suas promessas, antes mesmo, né? De muito antes disso acontecer, e nem seria com aquele povo especificamente, né? Mas Deus prometeu para a nação, né? É a mesma coisa. A palavra de Deus fala que Abraão recebeu a promessa e morreu sem ver a promessa cumprida, né? Porque a promessa de Abraão, para Abraão é uma descendência numerosa, né? Como grãos de areia da terra. Mas ele não estava falando de Israel, ele estava falando da igreja, né? Quando Deus prometeu para Abraão, ele estava falando do povo que viria pela descendência de Cristo, pela salvação de Cristo, porque o descendente de Abraão era Cristo. E ele só viu o filho dele. Só viu o filho. Ele chegou a... Nem esposa, né? Descendência. Então, ele não chegou nem a ver as tribos, né? As tribos de Jacó, né? Então, de fato, a promessa muitas vezes é feita lá no passado, mas para se cumprir muito tempo depois. É como aqui, esse povo não veria o cativeiro, né? Alguns deles veriam. Esse povo, muitos deles não veriam, mas a próxima geração lá para frente ia ver aquilo que Deus estava prometendo agora. Pode passar? Do 11 até o 13. Ele é o único Deus, o único Salvador, né? Ele fala: fora de mim não há outro Salvador. Mostra sua eternidade incompreensível. Antes que houvesse dia, eu era. Olha só, ainda que houvesse dia, deixa eu ler o 12 primeiro. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então Deus, ele se autoproclama aqui como eterno, como uma coisa que o ser humano não tem capacidade de compreender, que é essa eternidade, né? Uma coisa é a gente entender o seguinte: uma pessoa nasce um dia e ela é eterna, ela não vai morrer mais. Isso aí é fácil de entender, ou seja, você não vai viver seu fim, vai passar todas as gerações e não vai chegar ao seu fim. Já é uma coisa mais difícil, não é uma coisa fácil de entender, porque tem um ponto de início. Agora, quando a gente fala da existência de Deus, a gente está falando de alguém que não teve princípio de Deus. Como assim não teve princípio de Deus? É isso que é impossível da gente compreender, porque a gente nasceu um dia, a gente compara as coisas com as coisas nossas, né? E ele fala: antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa, eu já sou. Ele não fala eu era, eu sou, né? Ele sempre foi, sempre será. Agindo eu, quem o impedirá? Então ele fala: vocês vão levar cativo porque eu quero que vocês vão cativo. Eles foram cativeiro, sofreram na Babilônia. Aí ele falou: agora vocês não vão ser cativeiro mais. Mandou a Pérsia lá, libertou eles, né? Restabeleceu aquele povo, deu aquela enxugada no povo para vir um povo melhor para ele, que voltaria com ele para Israel. Aí ele trouxe, né? Peneiradinho o povo para Israel, pouca gente. Tinha gente que ainda estava no Egito, tinha gente que ainda estava na Babilônia, tinha gente que não saiu de lá, foi vindo com o tempo, né? Alguns deles, outros ficaram, né? Até os líderes estavam lá ainda no Egito, tinham fugido para lá. E aí ele trouxe o povo que ele queria, poder restabelecer novamente Israel e fazer tudo de novo. Então, é assim que Deus age, né? Pode passar. Agora nós vamos ler do 14 até o 28, que é a parte final. Pode começar aqui na frente já. Assim. Pode passar. Do 14 até o 21. Deus destruiria a Babilônia e traria o seu povo de volta à Palestina, algo novo, e quando compararam a grande parte das maravilhas da história de Israel, as faria parecer insignificante. É o que ele fala: não considerai as antigas, né? Porque eu farei um caminho novo, farei uma coisa nova. Lá no versículo 19. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus dos navios, os quais se vangloriavam. Então, a Babilônia, ela tinha se juntado com esse povo dos caldeus, e
depois posteriormente, às vezes você vai ver falando caldeus, às vezes vai falando Babilônia, está falando do mesmo povo. Então, nessa época aqui que eles estavam conquistando tudo, né, eles se vangloriavam das grandes embarcações que eles tinham, né, navios de guerra fortíssimos, e eles seriam como fugitivos, iam fugir nesses navios dos quais eles tanto se vangloriavam, porque Deus enviaria inimigos da Babilônia. Então ele já estava falando da libertação do povo de Israel antes deles ir para o cativeiro. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Então ele começa a falar lá da libertação do Egito. Assim, lembra quando eu libertei vocês do Egito? Então é algo que eu vou fazer novamente. Então ele fez um caminho no mar, né? Abriu o mar vermelho, abriu o Rio Jordão, fez o povo passar, fez uma vereda, né? O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, jamais se levantarão. Então quando Israel passou, né, a gente sabe, quando Israel passou o mar vermelho, os carros e os cavaleiros do faraó estavam lá no mar vermelho perseguindo eles, e aí Deus fechou o mar, e eles jazem lá e nunca mais se levantarão. Ou seja, eles morreram afogados, né? O cavalo, os cavaleiros, o faraó, morreu tudo afogado ali no mar vermelho. Eles estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova e que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que põe um caminho no deserto e rios no ermo. Então aqui tanto fala, né, uma referência a Jesus lá no futuro, que ele fala no povo agora, vocês desconsideram essas coisas antigas, porque Deus enviou Jesus para poder cumprir o Velho Testamento, cumprir a antiga aliança, para trazer uma nova aliança para o povo, e agora eles não estão percebendo, vocês vão perceber. E também ele está falando aqui, principalmente no finalzinho, ó, porém o caminho no deserto e rios no ermo, né? Falando de João Batista, que estava preparando o caminho no deserto, e também quando eles voltaram da Babilônia, como eu falei já numa missão anterior, eles voltaram 1.400 quilômetros a pé. Então Deus preparou o caminho no deserto para eles voltar para Israel, né? Porque a gente tem que pensar assim, eles voltaram de lá como escravos, eles não tinham carruagem, eles não tinham carro de boi, eles não tinham cavalo, eles não tinham nada para eles poderem voltar, eles voltaram de a pé, né? Então a distância lá da Babilônia, né, até chegar em Jerusalém era cerca de 1.400 quilômetros. Voltaram a pé, então Deus preparou o caminho no deserto para eles poderem, fez água brotar no deserto. Ele fala, né, ó, porém o caminho no deserto, rios no ermo, né, no lugar que não tem nada, colocar até rio para esse povo poder se sustentar enquanto eles estão voltando, porque 1.400 quilômetros a pé é um tempinho razoável, né? Dá um tempinho bom de viagem ainda, não? Faz as contas aí a 3 km por hora, mais ou menos quanto que vai dar. É um tempinho bom, não é muito rápido para chegar, não. De avião mesmo demoraria pelo menos 1h30 de avião. Então, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes dos avestruzes, porque porém água no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Até os animais, né, que estavam lá no deserto, quando eles foram passando, eles ficaram felizes, porque Deus tinha colocado o rio lá. Então ele fala que foi uma coisa física que ele fez, né? Não foi apenas um sustento espiritual, não foi algo que, né, aconteceu só para aquele evento, mas aconteceu de fato, e os animais que estavam lá se alegraram por causa do rio que Deus tinha colocado lá no deserto, onde era seco, né? E ele fez um povo para ele, formou um povo para mim, para celebrar o meu louvor. Então, de um povo que era rebelde e desobediente, lá no cativeiro ele formou um povo novo e trouxe para ele. Quantas pessoas, por certo, bebeu água do rio de Mara? As águas de Mara. Água de Mara depois que Moisés passou lá. Porque antes ninguém conseguia beber. Não, era água salobra, né? Mas ele jogou um tronco na água e a água ficou doce. Então, quantas pessoas até hoje bebem água lá? Porque a água está lá,
animais. Lá em Israel tem um museuzinho Então, lá o que que Deus faz, Ele faz perfeito. Ele não faz só por um tempo, Ele faz para permanecer, né? A bênção de Deus sobre Israel, ela permanece eternamente, até o final. Apesar das falhas deles, apesar dos erros que Israel comete, a bênção de Abraão permanece até o final na vida deles. Vai permanecer até o dia da volta de Cristo. Para que cumpra a palavra de Deus, né? Que ele falou que Israel é dele e ele o chamou. Então, eu os chamei, tu és meu, para sempre. Não importa o que eles façam, eles pagam pelo erro deles, mas eles são eleitos de Deus. a falta de busca pela presença de Deus gera o afastamento. Olha o versículo 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó. De mim te cansaste, ó Israel. Agora ele está falando para o povo presente. Ele já não está falando do cativeiro e também não está falando da libertação do cativeiro. Ele está falando para o povo naquele momento. O povo recebe as promessas de Deus, lembra das coisas que Deus fez lá no passado, a libertação, né, dos profetas que Ele enviou, das bênçãos que Ele enviou, do sustento que Ele deu para o povo. Mas contudo o povo esquece de Deus, não invoca a Deus, se cansa de buscar a Deus, né? Não me trouxeste gado miúdo dos teus holocaustos. Esse gado miúdo são as ovelhas, né? Porque lá eles praticamente não tinha gado, né? Como a gente tem aqui vacas e bois, né? Era mais ovelhas, quer dizer, mais rebanho de ovelhas que eles tinham. Então ele fala gado miúdo. Dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não me honraste com os teus sacrifícios, não, nem te cansei com incenso. Então, não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Então, o povo não trouxe sacrifício para Deus. A gente tem que lembrar que os sacrifícios, eles não eram só pelo pecado, eles também ofereciam sacrifícios para glorificar Deus, para oferta de agradecimento a Deus. Não era só pelo pecado, então era um voto que você fazia com Deus, era uma oferta, para agradecer a Deus. Essa era a forma de você mostrar para Deus que você estava contente, né, que você era feliz com a presença de Deus no meio do povo. Então eles ofereciam ofertas movidas com flor de farinha, né? Eles ofereciam também a primícia do rebanho deles para poder agradecer a Deus, mas não faziam nada disso, né? Cansaram-se de buscar a presença de Deus. Pode passar? Não me compraste por dinheiro cana aromática. Alguém abre esse texto aí? Êxodo 30, 23. A cana aromática era um dos ingredientes do óleo da unção. Então aquele óleo da unção, ele era preparado com alguns ingredientes, e essa aí era um deles. Quem achou que pode ler? Êxodo 30, 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, das mais puras, mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade. E saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. Aí, então, era cálamo aromático, essa cana aromática, né, que é canela aromática florina, e a mirra, que era processada ali para poder fazer o óleo da unção do sacerdote. Então eram esses três ingredientes. Ele fala de 250 ciclos de um, 500 de um e 500 do outro, né? Metade? Então era essa porção aí que eles usavam para poder fazer esse óleo de unção. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Então, um povo que não faz oferta pelos pecados, um povo que não busca a presença de Deus, Deus fala: eu mesmo tomei a iniciativa para perdoar os seus pecados, porque senão você não faz nada, né? Eu sou quem apaga as suas transgressões por amor de mim.
por amor de mim, por quê? Porque a promessa dele é imutável. Então, ele fez uma promessa para Abraão ano passado, fez promessa para Davi, fez promessa para Moisés antes, fez promessa para várias pessoas, o quais ele não podia quebrar. Então, ele tinha um povo ali rebelde nas mãos dele, que não agradava nem um pouquinho a presença dele, que ele ia mandar para o cativeiro. No entanto, por amor dele, ele tinha que manter aquele povo, porque depois daquele povo ele suscitaria um povo agradável a ele. E hoje eu acho que está a mesma coisa. É uma igreja que desagrada a Deus, uma igreja que não busca a presença de Deus, só que por amor dele, ele perdoa os pecados e iniquidade do povo dele. Só que hoje tem condições diferentes do que era naquele passado, né? Nós temos uma condição única: ou você aceita Cristo, ou lá no futuro você vai ver. Você vai ver quando você vai. Então, apaga suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Porque se ele ficar lembrando dos pecados do homem, né, se ele perdoar e fazer que nem a gente que lembra, ele vai acabar com o povo dele, né? Então ele fala que ele se esquece dos pecados para poder fazer o povo estar em santidade diante dele. Desperta-me a memória. Agora ele fala: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as suas razões para que possa justificar. Então, um povo que ficava reclamando muito de Deus, eles falavam que Deus não abençoava eles, que Deus tinha se esquecido deles, que eles estavam passando muitas dificuldades, muitos problemas. Então, era um povo que Deus falava: já que vocês acham que eu estou errado, vocês estão certos, então me lembra, desperta a memória. Eu já esqueci dos seus pecados, mas agora me faz lembrar dos seus pecados. Fala o que você fez de errado, fala o que eu estou fazendo de errado. Aí nós vamos fazer aqui um tribunal, nós vamos colocar isso tudo na balança e nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Então apresenta as tuas razões para que você possa se justificar. Ele fala como ele tem que fazer, né? E entraremos em juízo. Dessa forma nós vamos ver, então, já que eu não agrado o povo, e é o povo que é um povo agradável, então nós vamos ver quem está certo aqui. Então, teu primeiro pai pecou e os teus dias prevaricaram contra mim. Então, desde o começo, desde Adão, vem se alastrando o pecado, e todos os dias, né, até pensando nessa época que principalmente que tinha muitos profetas comprados por dinheiro, muitos juízes também que eram subornados, pessoas que oprimiam os pobres e justificavam só os nobres, né? Então seus guias, seus líderes, todos eles prevaricaram contra mim, todos eles pecaram contra mim, né? Pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Então ele fala: por causa dessa condição pecaminosa que vocês estão e vocês não querem mudar de forma alguma, então eu vou entregar vocês ao opróbrio, ou à vergonha e à destruição a Israel, né? Porque seria totalmente devastada quando a Babilônia entraria lá em Jerusalém e acabaria com tudo, né? As tribos de Israel, do reino do norte, elas já tinham sido arrasadas pela Assíria e já estavam destruídos. Mas Deus tinha poupado na época de Ezequias a Jerusalém, porque ele prometeu isso para ele. Mas depois dele, aí veio a Babilônia. Aí veio a Babilônia e tocou Jerusalém. Então Deus perdoaria Israel, mas ainda teria que disciplinar por meio do cativeiro na Babilônia. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tem mais um? Isso aqui encerra agora. Teu primeiro pai, provavelmente uma referência a Jacó ou ainda a Abraão. Os teus guias, a expressão inclui profetas e sacerdotes. Não havia muito do que se orgulhar quanto aos ancestrais e líderes espirituais de Israel. Agora sim. Pode passar? Acabou aqui. Próxima aula, né? Capítulo 44. Pode falar?